Bom, meus queridos alunos, nós vamos começar falando um pouco da importância deste grande homem de Deus chamado Paulo. É bem verdade que se nós, como vamos fazê-lo, vamos estudar as cartas paulinas, é necessário nós entendermos algumas minúcias, particularidades que envolviam e que envolveram a vida deste homem. Por que é necessário nós estudarmos sobre este apóstolo? Por algumas razões, entre as quais é que 50%, aproximadamente, 50% do Novo Testamento são de autoria deste apóstolo. Você vai perceber comigo que desde o capítulo 9 de Atos em diante, o que nós vamos nos deparar com a maioria dos fatos é sobre Paulo. Então é necessário nós estudarmos. Uma outra questão que nos leva ao estudo sobre Paulo, sobre as epístolas, é que Paulo, ele contribuiu para o crescimento, não só da igreja do seu tempo, como na igreja atual. Ou seja, você que é pastor, você que é líder, você que é seminarista, você que dirige algum trabalho na igreja, uma função, um dirigente, você vai perceber que nas cartas de Paulo nós temos algumas orientações. Então Paulo, ele não só contribuiu para a igreja da época que ele havia fundado, mas para a igreja atual, porque tudo o que nós queremos saber em termos gerais de eclesiologia, de igreja, sobre o batismo, sobre santa ceia, sobre disciplina, sobre correções, sobre afastamento, sobre consagrações, nós temos que recorrer às epístolas paulinas. Então, a importância de nós estudarmos sobre Paulo e sobre as epístolas é muito grande, porque Paulo, quando escreveu as mesmas, evidentemente que ele não pensava em nós, ele queria socorrer problemas momentâneos, mas a palavra de Deus é tão viva e eficaz que chega até nós dessa forma. Então é importante nós percebermos isso. Uma outra coisa importante é que o movimento cristão deve muito ao apóstolo Paulo, porque ele, com a sua coragem, leva o evangelho aos gentios. Ele, com a sua determinação, invade a Europa, vai à Ásia, prega o evangelho e fala de Cristo aos gentios. E tantas outras particularidades, entre as quais a influência que o ministério de Paulo teve com as pessoas da época, e por que não falarmos com a nossa geração atual. Por exemplo, quando se prescruta a vida de Lucas, nós vamos perceber que Paulo investiu muito em Lucas, assim como Pedro investiu muito em Marcos, não é? Então, mas Paulo, ele não só influenciou Lucas, não só influenciou Aristarco, não só influenciou Silvano e grandes homens que o acompanharam, mas também influencia uma geração atual. Influencia um Carvalho Júnior, influencia você que está aí, aluno, estudante, está querendo pesquisar, conhecer mais. Então a importância de Paulo é muito grande no contexto de eclesiologia, no contexto de igreja, ok? Uma outra observação que eu gostaria de deixar a vocês é que Paulo, ele vai nascer num bairro judaico, ou um bairro judeu, ali na cidade de Tarso. Eu faço questão de gastar alguns minutos nessa visão, porque Paulo, ele nasce, conforme a Bíblia vai nos registrar, numa cidade da Cilícia, um bairro judeu, bem simplesinho, que ficava ali na região de Tarso. E é interessante que ele diz isso em Atos capítulo 22, versículo 3,
que ele próprio afirma que ele era natural desta cidade e também afirma que ele foi circuncidado ao 8º dia. Essa palavra, dentro do contexto hebraico, significa Brit Milá. Né? Brit Milá é o período da circuncisão, quando a criança é marcada como propriedade de Deus, e a título de informação, quem dá o nome à criança no momento da circuncisão é a esposa, é a mãe no caso. Então Paulo, ele nasce na cidade de Tarso, e a influência que esta cidade tem no ministério de Paulo é muito grande. Nós vamos analisar um pouquinho a influência da cidade de Tarso na vida social de Paulo, nos escritos de Paulo, nas orientações, porque conforme nós temos, Tarso era uma cidade grande. Tarso era uma espécie de fronteira entre a cultura semítica, que é a cultura oriental, e a cultura grego-romana, que é a cultura ocidental. E o que me chama a atenção, que a influência dessa cidade no apóstolo Paulo foi muito grande. Como, por exemplo, o fundador da cidade de Tarso, ele chamava-se, perdoe-me pela expressão, não é? Ele chamava-se Sardanápalo, ou Sardanápolo. Era um homem, um filósofo, um homem muito sábio. Esse homem aqui, ele era conhecido como o homem das frases, como o homem dos provérbios. Só para que você tenha uma ideia, no túmulo dele existia uma frase. Os habitantes de Tarso escreveram uma frase dizendo assim, que era uma frase dele. E quando ele morreu, foi sepultado, no túmulo dele, escreveram esta frase que era dele, que ele dizia assim, ó, viajante. Por que ele dizia viajante? Porque a cidade de Tarso tinha um porto muito importante, que unia as outras cidades. Era a terceira cidade importante da época. Então ele dizia assim, viajante, come, bebe e goza a vida. O resto não tem qualquer importância. Aí você vai me perguntar, mas pastor, o que isso vai influenciar nos escritos de Paulo? Vejam, se você for comigo, e eu espero que você esteja indo agora, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e o versículo de número 32, na parte B. Mas vamos ler todo o versículo para a gente ter uma ideia. Olha o que diz 1 aos Coríntios, capítulo 15, e o versículo 32 diz assim, se, como homem, lutei em Éfeso, com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Vejam bem, a parte B desse versículo, Paulo está também citando uma das frases que fora citados por este homem que era o fundador. Evidentemente que o contexto aqui é que Paulo está falando sobre o poder da ressurreição. Paulo está falando aqui de que os mortos irão ressuscitar. E num outro contexto, Paulo diz, bom, se os mortos não ressuscitam, então a nossa fé não é uma fé verdadeira. A nossa fé é uma fé em vão. A nossa fé é uma fé vazia. Então, se os mortos não ressuscitam, como muitos que no contexto da carta aos Coríntios estavam afirmando, Paulo então usa na parte B uma expressão dizendo, se não há ressurreição, então para que servir a Deus? Vamos comer, vamos beber, porque amanhã certamente morreremos. Então, não só isto, outros e outros mais exemplos eu posso dar aqui sobre a influência da cidade de Tarso na vida de Paulo e nos seus escritos. Por exemplo, as mulheres da cidade de Tarso, quando elas saíam, elas tinham que colocar na sua cabeça
uma espécie de véu. Esse véu era chamado véu persa. Deixa eu explicar isso com calma. Todas as mulheres que eram casadas, todas as mulheres que tinham família, todas as mulheres que eram mulheres de bem, mulheres que tinham honra, elas não podiam sair nas ruas de Tarso sem o véu persa, porque quando elas colocavam esse véu, elas indicavam que elas eram mulher de honra. E o que isso tem a ver com os escritos de Paulo? Bom, nós temos que ir. Por exemplo, vamos voltar aqui, 1 aos Coríntios, capítulo 11. Olha só, é um texto que você conhece. No capítulo 11, do versículo 2 até o versículo de número 16, Paulo vai falar para a igreja em Corinto justamente sobre o véu que honra, que valoriza a mulher. Evidentemente, como na primeira frase, o contexto é diferente. As mulheres de Tarso usavam o véu para indicar que eram mulheres de honra. Paulo pega essa expressão, é influenciado por esse critério, e quando ele escreve, corrigindo alguns probleminhas, porque os senhores sabem que a primeira carta aos Coríntios não é uma carta fácil. A igreja dos dons, do poder, da glória, mas também a igreja da confusão, das divisões, dos partidos. Então, Paulo pega aqui um exemplo diário da cidade de Tarso e transforma isso como escrito para valorizar o quê? A mulher que profetiza, a mulher que adora, a mulher que está servindo a Deus. Então, dentro desse critério, nós temos um outro exemplo aqui, para que os alunos possam entender. O terceiro exemplo da influência da cidade de Tarso sobre Paulo é que a cidade de Tarso tinha vários deuses e deusas, né? Vamos assim dizer. Existia uma entidade chamada Ísis. E essa entidade, essa deusa, né, ela era uma importante na cidade. E os adeptos dessa entidade usavam vestes azuis, bem fortes assim, para homenagear essa Ísis aí. Eles se vestiam com vestes azuis e andavam nas ruas da cidade de Tarso. Aí o que Paulo vai fazer? Ele vai ser influenciado? Será influenciado? Evidentemente que sim. Paulo, o que Paulo faz? Ele pega essa veste e joga no critério espiritual. E se você ler Romanos 13, se você ler 1 aos Coríntios 5:2, se você ler Efésios 4, 20 ao 24 e Colossenses 3, versículo 10 e versículo 14, você verá Paulo falando justamente da veste de salvação. Da veste da salvação. Quando o crente, ou melhor dizendo, quando a pessoa aceita Cristo, reconhece o sacrifício de Jesus, Deus automaticamente o veste com a roupa da salvação. É por isso que o batismo com o Espírito Santo é um revestimento, é estar vestido duas vezes. A primeira veste é da salvação, é esta camisa que você, aluno, está vendo. O batismo com o Espírito Santo é o revestimento. Então, Paulo pega critérios do dia a dia da cidade de Tarso, faz com que isto chegue às igrejas de forma espiritual. Não é só isso, nós temos, por exemplo, na cidade de Tarso, nós temos jogos, teatros, anfiteatro, nós temos um comércio atuante, nós temos escravos, e Paulo vai pegar o dia a dia da influência que ele recebeu nessa cidade e escrevendo às igrejas, mostrando a diferença. No caso da veste,
veste de salvação. No caso do véu, que honrava as mulheres de Tarso, Paulo está falando também das mulheres que se ornamentam de forma digna para servir a Deus e outros casos semelhantes que nós temos na Bíblia Sagrada, ok? Então a influência de Paulo melhor dizendo, a influência que Paulo recebeu é muito forte desta metrópole, desta cidade chamada Tarso. Mas nós temos algumas outras informações. Por exemplo, Paulo, ele conhecia tão bem a cidade de Tarso, que ele chegava a chamar esta cidade de Babel, ou seja, era uma cidade muito estruturada, era uma cidade onde várias escolas filosóficas existiam. Por exemplo, a escola filosófica dos estoicos e a dos cínicos. É evidentemente que Paulo foi mais influenciado pela escola dos estoicos, né? Mas Paulo, ele tinha um estilo de vida e ele considerava a cidade de Tarso como uma Babel, que deveríamos ver tudo e guardar e julgar o que era bom. Por exemplo, se você ler comigo, eu sei que você é aluno, vai ler 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, vá me acompanhando aí. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, Paulo vai falar sobre esse critério dessa Babel chamada Tarso. Olha só, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, diz assim, ó: julgai todas as coisas e retende o que é bom. Quando a gente lê esse versículo, né, a gente imagina tanta coisa. Só que o contexto interpretativo desse verso é que Paulo está também se referindo à vida diária da cidade de Tarso. Então, Paulo está pedindo para que os crentes vejam em Tessalônica, que também era uma cidade importante, que também era uma cidade grande, não é? Lembro daquela história daquele companheiro de Paulo chamado Demas. O que Paulo diz sobre Demas? Na sua última carta a Timóteo, né? Segunda a Timóteo, Paulo diz assim: Demas me abandonou. Há uma tradução no grego mais coerente, que é desamparou. Por quê? Porque abandono é uma coisa e desamparo é outra. Eu posso abandonar, mas a palavra desamparo é muito mais forte. Significa abandono em situações difíceis. Então, no original do grego, Paulo diz: além de Demas ter me abandonado, ele deixou-me em situação difícil. E Demas foi justamente para onde? Foi para a cidade de Tessalônica. Por quê? Porque era uma cidade que tinha jogos, tinha circo, tinha comércio, e ele ficou fascinado. Paulo, percebendo que os crentes em Tessalônica também estavam começando a ficar fascinados por alguma coisa, ele diz assim: gente, olhai tudo, julgai todas as coisas e guarde aquilo que for bom, e guarde aquilo que for útil. Então, meus queridos, é muito importante nós percebermos a influência que a cidade de Tarso teve na vida de Paulo e também nos escritos de Paulo, ok? Vamos continuando. Bom, depois da influência, nós vamos falar um pouco sobre a educação que Paulo recebeu. Muitos teólogos dizem que Paulo era mestre, era doutor, ele era didásculo, não é? Mas Paulo realmente ele sempre gostou de ser chamado como servo de Deus, e ele sempre gostava de ser chamado como cooperador, não é? Mas a educação na família judaica é muito importante. Por exemplo, só para que vocês tenham uma ideia, Paulo, ele começou a ser educado aproximadamente com 5 anos de idade. Isto é dentro da cultura judaica. O menino judeu, ele já é pego. E nesse período de estudo, quando a criança completa os 5 anos de idade,
esta criança tem sempre o que nós chamamos de pedagogo, sempre que nós chamamos de tutor ou de um secretário. Paulo, com 5 anos de idade, ele tinha a seu dispor um secretário que o levava à escola e trazia Paulo da escola. E o secretário, ele era encarregado de levar o menino à escola e também carregava os apetrechos do estudo. Naquele tempo nós não tínhamos computadores, nós não tínhamos cadernos, nós não tínhamos tudo isso, a modernidade que nós temos. Então o menino com 5 anos, ele ia para a escola, o que ele levava? Uma tabuinha de cera e um estilete de ferro para escrever nessa tabuinha. Então, na escola também as crianças, elas sentavam no chão e colocavam aqui sobre o joelho a tabuinha e começava a escrever. E quais são as matérias que o menino judeu tinha acesso no período em que ele tinha aproximadamente 5 anos? Conforme as orientações que nós temos, nesse período, o menino judeu ele ficava dedicado à história de Israel. Ditamente os patriarcas, as matriarcas, né, os heróis, as heroínas. Ele começava a estudar sobre a história de Israel. Era o primeiro contato que a criança tinha aos 5 anos de idade. E Paulo, como judeu, né, vindo da tribo de Benjamim, vale a pena dizer que tribo de Benjamim, quem gera Benjamim é Raquel, e vale dizer também que da tribo de Benjamim saiu também o primeiro rei de Israel, chamado Saul, e o apóstolo Paulo. Então o que acontece? Com a idade de 5 anos, o menino judeu ele começa a ter os primeiros contatos com a história de Israel, né? Como eu já havia falado, os patriarcas, matriarcas, heróis, heroínas. E é nesse período que Paulo vai conhecer a história de Abraão, o pai da fé, Isaque, vai conhecer a história de um outro patriarca chamado Jacó, não é? Também conhecido como Israel. E vale a pena você dar uma olhadinha aqui, que Israel é uma tradução muito interessante. Israel. Vejam que Is é homem no hebraico. Ra é luta. El é Deus. Homem que luta com Deus. Então, nesse período, Paulo vai começar a ter noção de algumas histórias patriarcais importantes. É nesse período que Paulo vai ter noção das minúcias sobre Abraão, das minúcias sobre Jacó, sobre Isaque, sobre José. Então, com 5 anos de idade, o menino passa a ter contato com esse processo. Mas com 10 anos de idade, Paulo começa a estudar com 5. E vale a pena nós recorrermos aqui, em Romanos capítulo 9, vejam que Paulo fará menção do período que ele estudava. Os 5 anos de idade está registrado também na carta. Romanos capítulo 9, do versículo 4 até o versículo 5, diz assim: são israelitas, pertencem à adoção, também à glória, às alianças, à legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Capítulo 9, Paulo questiona a incredulidade dos judeus. E ditamente nesses 2 versículos que nós lemos, Paulo fala basicamente, de forma resumida e lacônica, sobre patriarca, sobre aliança, sobre promessa. E quem ensinou Paulo sobre o período patriarcal? Quem ensinou Paulo sobre o período das promessas? Quem ensinou Paulo sobre o período das alianças? Justamente o período em que, com 5 anos de idade,
ele entra na escola e esse espécie de secretário carrega as tabuinhas, o estilete e todos os apetrechos para que eles pudessem estudar. Aí Paulo cita aqui, mas a figura do secretário que levava Paulo para a escola nunca saiu da mente de Paulo. E ele vai tocar nesse assunto quando escreve suas cartas. Por exemplo, 1 aos Coríntios, capítulo 4, veja como é bom nós estudarmos como nós estamos fazendo aqui. 1 aos Coríntios, capítulo 4, tá? E o versículo 14 diz-nos assim: não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Esta palavra preceptores torna-se a mesma palavra de um secretário, de um tutor, de alguém que conduz. Então, Paulo está admoestando aqui nesse capítulo 4 os crentes em Corinto como pai. E o pai de Paulo tinha tanto cuidado com ele que contratou um secretário para levá-lo e trazê-lo. Mas Paulo ficou com a figura do secretário tão impregnado na sua mente, que lá em Gálatas capítulo 4, me acompanhe, Gálatas capítulo 4 e o versículo 1, ele vai falar justamente sobre o secretário que o conduzia, que o levava, que o trazia da escola. Versículo 1 diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo. Não havia diferença entre Paulo e o secretário, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Ou seja, Paulo nunca esqueceu a figura daquele que o conduzia à história. Só que em Corinto, Paulo vai mudar esta visão. O preceptor, o tutor, o secretário que levava Paulo à escola, quando ele escreve em Coríntios capítulo 4, 1 aos Coríntios 4, ele fala agora que foi Cristo que nos levou a Deus. Vocês estão entendendo? Eu preciso que você entenda muito bem o que eu estou dizendo para nós começarmos a entender as epístolas. Vocês percebam que Paulo pegou muitas coisas humanas, convivência, vida, frases, e no momento certo ele as aplicou de forma correta. No caso aqui, Paulo pega um secretário e olha o secretário que conduz. Na frente, escrevendo à igreja em Corinto, Paulo diz que esse secretário é Cristo, que nos levou a Deus através do seu sacrifício. E aqui aos Gálatas, a Galácia do Sul, Paulo fala assim, olha, que o menino está sob o cuidado, que o menino está sob a guarda, que o menino está sob a proteção, até o tempo determinado pelo Pai, ok? Então, aos 5 anos, Paulo começa a ter contato, começa a aprender, começa a entender algumas coisas. Gostaria que você continuasse conosco, porque já já nós vamos voltar e na próxima aula nós vamos continuar esse assunto. Deus te abençoe.